Atenção, este conteúdo é produzido por seu idealizador. Recomendamos que cada áudio seja ouvido no mínimo 4 vezes. Material na bio. Não se inscreva sem compromisso real. Qual é o segredo dos grandes vendedores? Aqueles que a gente chama de master closers, que parecem fechar qualquer negócio. E mais importante, como é que se pega esse segredo e escala isso, de uma conversa sabe, 1 a 1, para uma publicidade que fala com milhões de pessoas? A nossa análise de hoje vai fundo em um seminário sobre publicidade de resposta direta que explora exatamente isso. A missão aqui é decifrar a psicologia do que realmente faz as pessoas agirem. E o ponto de partida é uma ideia que, assim, parece simples, mas muda tudo. Publicidade é, na essência, vendas multiplicadas. A lógica é a mesma, só que numa escala gigante, e a chave, segundo o material, vem de um conselho de um pescador, o capitão John Ray. Ele dizia, pense como peixe, não como pescador. Isso parece óbvio, né? Mas é onde todo mundo erra. Exato. As empresas pensam no que elas querem dizer no produto delas, mas o consumidor, o peixe, está em outro estado mental. Ele é cético, já ouviu 1000 promessas. O nosso foco hoje vai ser justamente em como a gente atravessa essa barreira. Certo. E, para organizar isso, o seminário apresenta a tal da equação da persuasão. São 4 passos. Primeiro, o problema. Segundo, a promessa de solução. Terceiro, e aqui está o pulo do gato, a prova. E, por último, a proposta, a chamada para ação. E o autor é muito claro nisso, né? Muito. Ele diz que 99% dos amadores focam na promessa, mas a venda de verdade, a conversão, ela só acontece no passo 3, a prova. Qualquer um pode prometer o mundo. A crença é que gera ação. Exatamente. E a prova ficou tão crucial por causa do bombardeio de informação que a gente vive. O seminário fala em umas 3.000 mensagens de marketing por dia. Diante disso, o nosso cérebro criou um filtro, sabe? Um radar de ceticismo. 3.000 por dia. É muita coisa. Então promessas muito grandes hoje em dia não só são ignoradas, elas até geram um efeito contrário, geram desconfiança. A prova é o elemento mais difícil de fabricar, por isso ela é o mais valioso. A analogia que usam é perfeita. O ouro vale mais que a prata porque é mais raro, não por ser mais bonito. Na publicidade, a prova é o ouro. Faz todo sentido, mas me parece difícil na prática. Quer dizer, se eu sou uma agência nova, um produto novo, como eu fabrico prova sem ter, sei lá, milhares de clientes? Então, o seminário dá um exemplo brilhante sobre isso, que é a história do próprio autor. Quando ele e o sócio abriram a agência, eles tinham exatamente esse problema. Como provar que eram bons sem ter um histórico? A solução foi criar uma proposta tão ousada que ela virou a própria prova. E que proposta era essa? Olha só. Eles diziam para os clientes, a gente cria uma campanha para vocês. A gente testa contra a que vocês já usam. Se a nossa não vender pelo menos 10 a 15% a mais, não só vocês não nos devem nada, Ok. como nós vamos pagar do nosso bolso o custo de mídia que vocês tiveram para veicular o nosso anúncio. Uau! Risco zero para o cliente. Totalmente zero. E o mais curioso foi o que aconteceu. Quase ninguém aceitou testar. As empresas diziam, olha, se vocês estão dispostos a fazer uma oferta dessas, vocês devem ser muito bons. Estão contratados. A prova estava na própria confiança deles. Isso é genial. A proposta era a demonstração de competência. A audácia da oferta virou portfólio. O que me leva a pensar, isso foi uma demonstração de confiança, mas e a demonstração literal do produto? O seminário fala disso, né? Tem uma história de um elevador que é inacreditável. Sim, essa é a primeira ferramenta para construir prova e talvez a mais forte, a demonstração. Tem uma frase do Claude Hopkins, um dos pais da publicidade, que é: nenhum argumento no mundo se compara a uma demonstração dramática. Ela fala com o nosso cérebro primitivo. E o exemplo que o material traz é de cair o queixo. Eu tive que ler 2 vezes. É sobre o inventor Elisha Otis, em 1855. Ele inventou o freio de segurança para elevadores, mas ninguém confiava. Aí o que ele fez? Ele construiu uma plataforma no meio de uma exposição, subiu nela vários metros de altura, na frente de todo mundo, e mandou o assistente cortar a única corda que o segurava. Com um machado, imagina a cena. Exato. A corda é cortada, a plataforma despenca,
por uns centímetros e trava. Aí ele se vira para a multidão chocada e diz: podem ficar tranquilos, senhores. Pronto. Num ato só, ele provou que funcionava e basicamente permitiu a era dos arranha-céus. Nenhuma propaganda faria isso. É o tipo de prova que não tem como contestar, né? Você viu. E isso leva a outra ferramenta que é uma espécie de demonstração financeira, a garantia criativa. O exemplo clássico é o da Domino's Pizza. Pizza quente em 30 minutos ou você não paga. Ah, claro. Repara que a promessa não era a pizza mais gostosa, era velocidade. E a prova era a garantia. Se eles falhassem, o prejuízo era deles. Isso é o que a gente chama de inversão de risco. A decisão de comprar fica muito, mas muito mais fácil. E tem mais ferramentas. Uma que eu acho muito eficaz é a especificidade. O material compara duas frases. A primeira é: descubra novidades médicas. Ok. Agora a segunda: conheça 62 descobertas médicas pouco divulgadas dos últimos 3 anos que podem salvar sua vida. A segunda é infinitamente mais crível. O número 62, o detalhe de pouco divulgadas, isso cria uma textura de realidade. O nosso cérebro associa especificidade com verdade. Generalidade soa como papo de vendedor, né? Detalhes soam como fatos. E falando em soar verdadeiro, talvez a ferramenta mais contraintuitiva seja a candura, ou, como eles chamam, a honestidade brutal. Ah, essa é a minha favorita. O exemplo é o anúncio do Ernest Shackleton para a expedição Antártida. Ele não prometeu glória, não prometeu riqueza. O anúncio dizia supostamente algo como: procuram-se homens para jornada perigosa, salário baixo, frio intenso, meses de escuridão, perigo constante, retorno incerto. É o anti-anúncio. E o resultado foi que milhares de homens se candidataram. A honestidade era tão chocante que funcionou como um filtro. Só os caras mais resilientes se interessaram, que era quem ele queria. Mas essa tática é a mais arriscada de todas. Como assim arriscada? Porque o exemplo do Shackleton é extremo. Para um produto normal, admitir uma falha pode ser um tiro no pé. O segredo é admitir uma falha que, para o seu público, na verdade, reforça um ponto positivo. O exemplo clássico é o do Fusca, da Volkswagen, nos anos 60. O anúncio dizia: feio que dói. Lembro disso. Lemon, em inglês. Exato. Ao admitir que o carro não era bonito, eles ganhavam credibilidade para dizer o que realmente importava para o público deles, que era barato, confiável e econômico. A honestidade sobre o ponto negativo validou todo o resto. Entendi. A honestidade abre a porta para a mensagem principal. E isso tudo me leva a um ponto que eu achei a grande virada de chave da discussão. A ideia de que esse pensamento sobre prova não deve começar no anúncio. Deve começar bem antes, na criação do produto. Exatamente. Aí a gente sai do tático e vai para o estratégico. O material conta o segredo do Joseph Sewell, fundador da Franklin Mint, que fez fortuna vendendo itens colecionadores. A genialidade dele era que ele não saía procurando produtos para vender, ele procurava elementos de prosa embutidos. Elementos de prova embutidos. O que seria isso? A estratégia dele era a seguinte: primeiro, ele achava marcas ou ícones com fãs apaixonados. Pense em Harley Davidson, Elvis Presley. Depois, ele negociava os direitos de licenciamento exclusivos para criar produtos colecionáveis. O que ele criava era o que o Warren Buffett chama de fosso competitivo. O produto já nascia com uma prova de 3 camadas. Como assim? Primeiro, um público que já amava o tema. Segundo, a exclusividade garantida por contrato. E terceiro, a proteção legal da marca. A concorrência não podia simplesmente copiar. A prova estava no modelo de negócio, entende? Não só no texto do anúncio. E eles ainda colocavam uma camada psicológica por cima, o tal do efeito Zeigarnik. Sim, esse conceito é fascinante. Uma psicóloga russa percebeu que garçons se lembravam perfeitamente de pedidos que ainda não tinham sido pagos, mas esqueciam na hora que a conta era paga. A conclusão dela foi que tarefas inacabadas criam uma tensão na nossa mente. E a Franklin Mint usava isso. Com maestria. Eles não vendiam um prato decorativo. Eles vendiam a coleção de 100 pratos sobre a história da aviação. Quando o cliente comprava o primeiro, a coleção estava inacabada. Aquele espaço vazio na estante criava
uma coceira mental que a pessoa precisava coçar comprando o próximo. Transformaram essa tensão psicológica numa máquina de receita recorrente. É quase diabólico de tão inteligente. A prova definitiva é um produto que as pessoas já querem e que tem uma barreira para a concorrência. Agora, trazendo para o lado prático, para quem trabalha com isso, o seminário também dá uns conselhos bem diretos, né? Sim, e são conselhos que mostram essa mentalidade focada em resultados. Um deles é a importância dos control packages, ou controles. Um controle é o anúncio vencedor, a campanha que está no ar há anos porque nenhuma outra conseguiu vender mais que ela num teste AB. Ter o seu nome num controle de um grande cliente é, segundo o autor, a moeda do reino. É a prova de que você sabe o que faz. Tem uma história ótima sobre isso no material. Tem. Um redator jovem perguntou a um gigante da área, o Dick Benson, qual era o segredo. E o Benson fez uma única pergunta. Quantos controles você tem no ar agora? Isso resume tudo. O que importa não é se o anúncio é bonito, é se ele vende. E tem outra dica que eu achei fantástica e que qualquer pessoa pode usar. A ideia de criar uma pasta física ou no computador chamada Me Fez Comprar. Adoro essa dica. É muito boa. A ideia é simples. Toda vez que um anúncio, um e-mail, qualquer coisa for tão boa a ponto de fazer você pegar o cartão e comprar, você salva aquilo. Depois, você analisa com calma. O que funcionou aqui comigo? Foi a garantia? Foi a especificidade? É criar o seu próprio laboratório de persuasão. Eu mesmo já fiz isso. Outro dia comprei um software, depois de ver um anúncio com 3 especialistas falando, de forma super específica, como aquilo economizou pelo menos 5 horas por semana no trabalho deles. A prova eram eles, não o software. Salvei na hora. E isso se conecta com o último ponto que o seminário traz. O design também é prova. O valor é comunicado visualmente antes de a gente ler qualquer coisa. Um convite de casamento em papel bom comunica importância. Da mesma forma, um anúncio que parece um documento oficial, um telegrama ou um artigo de revista tem muito mais chance de ser lido do que um panfleto que grita publicidade barata. O design cria credibilidade inicial. No fim, fica muito claro. O grande segredo desses Master Closers não é um truque, é uma mudança de foco. Sair do mundo das promessas e entrar no território da prova. Prova concreta, irrefutável e, às vezes, até brutalmente honesta. E o material deixa uma reflexão final que é muito poderosa. O seminário termina com um jogo. O autor mostra 2 anúncios que competiram num teste real e pede para a plateia votar em qual venceu. E o que acontece é que a maioria erra. Vota no anúncio mais bonito, mais criativo. Mas a versão que venceu muitas vezes é a mais feia, mas que apresenta a prova de forma mais direta e crível. Interessante. A provocação que fica para quem nos ouve é: da próxima vez que uma publicidade chamar a atenção, em vez de se perguntar o que eles estão prometendo, a pergunta a se fazer é: onde está a prova? E mais, que tipo de prova está sendo usada aqui para construir a minha crença? Analisar a comunicação dessa forma muda tudo.